Oi, olha eu aqui de novo, hoje trazendo mais uma receita e hoje com um ingrediente novo. Hoje eu vou usar na minha receita o cachi. E aí eu quero mostrar para vocês a importância do que eu sempre falo aqui, que é provarmos ingredientes novos para a gente ter novos sabores e conhecer novos ingredientes e com isso trazer mais benefícios para a nossa saúde. O cachi é parente, por exemplo, da cabaça que a gente usa para fazer as nossas cuias de chimarrão. Mas antes de falar do cachi, antes de preparar a nossa receita, enquanto que eu tomo o meu chimarrão, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai embaixo, se inscreva. É muito importante que você curta os nossos vídeos e que você se inscreva. Assim, o YouTube vai divulgar mais os nossos vídeos para outras pessoas terem acesso às nossas receitas e às nossas dicas. Então, vai aí enquanto que eu tomo meu chimarrão. Então, como eu estava falando, o cachi, ele também é parente da cabaça, que é o que nós usamos para fazer a nossa cuia de chimarrão. Porém, o cachi, o cachi desse formato aqui, ele tem a casca um pouquinho mais fininha. Depois de seco, ele fica com uma casca mais dura também, mas ela não nos permite fazer a cuia, porque a cuia precisa ter esse acabamento mais grosso. Então, é o outro parente, que é a cabaça que a gente usa para fazer a nossa cuia. O cachi, ele é de origem africana, ele tem muitos benefícios para a nossa saúde. E esse cachi não fazia parte do meu dia a dia aqui na minha cozinha. Eu confesso para vocês que eu olhava ele com certo preconceito. Ele não é muito bonitinho, é esse negócio verde, que eu não tinha muita criatividade para usar ele. Ele é parente do chuchu e da abóbora também, mas eu fui na feira no outro dia e quem me apresentou ele foi o Seu Jair, que é a barraca onde eu sempre compro também alguns dos meus ingredientes de verdade que eu compro lá na feira. E aí ele me falou que muitas pessoas estavam usando o cachi em questão de saúde. E aí surgiu uma ideia muito bacana, que foi até ele que comentou comigo, de usarmos esse cachi para fazer a nossa tradicional maionese do domingo. Mas aí vocês dão um Google aí, vejam os benefícios dele, porque a ideia aqui é compartilhar uma receita nova e um ingrediente novo. E então hoje vamos fazer aquela nossa tradicional maionese. A maionese já tem vídeo aqui no canal, vai aparecer aqui depois para vocês clicarem se você ainda não viu, ainda não preparou. Então você clica aí no videozinho e assiste a receita do vídeo da maionese, que você pode até deixar pronto um dia antes. E no lugar da batata, que aqui eu chamo maionese, aquela tradicional de salada de batata também do final de semana, tá? No lugar da batata, nós vamos colocar o cachi. Como que eu preparo o cachi? Como ele tem uma casca um pouquinho mais dura, caso o cachi seja bem novinho, vai ficar mais fácil de você fatiar e descascar ele. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar uma faca bem afiada e vou partir este cachi. E este é o nosso cachi. O sabor dele é muito parecido com o do chuchu, tá? O que eu vou fazer? Essa semente aqui eu não jogo fora. Normalmente eu cozinho junto com o cachi, preparo um refogado com carne moída, você pode fazer com proteína de soja. Aqui em casa a gente mistura com outros legumes ou faz com um arroz. Como que eu vou preparar ele? Então vou cortar ele em fatias. Com o meu cachi todo fatiado, o que eu vou fazer? Eu vou preparar ele, no caso, eu gosto de preparar na panela de cuscuz. Por que eu gosto de preparar na panela de cuscuz? Porque eu vou prepará-lo no vapor. Como ele tem bastante água, então se eu preparar na panela de cuscuz ou se eu preparar no vapor, vai ficar muito mais o sabor dele, ele não vai ficar tão aguado. E aí o que acontece? O cachi, se ele tiver mais maduro, a casca dele vai estar mais durinha para a gente descascar. Então você pode ou descascar antes, que esse aqui até tá facilzinho de descascar, ou às vezes o que eu faço? Eu levo ele ao fogo
com casca mesmo, que depois fica muito mais fácil da gente descascar quando ele já tiver cozido. E aí muito cuidado pra gente não deixar ele passar do ponto, porque ele fica cozido super rápido. Então esses daqui eu vou levar ao fogo, vai ficar cozinhando uns 10, 15 minutos no máximo. E estes daqui eu vou descascar, vou picar para fazer uma outra receita amanhã e daqui a pouco a gente volta para preparar a nossa salada de cachi, do tradicional domingo hoje com maionese. Com o nosso cachi cozido, com a nossa maionese que já ficou pronta mais cedo, agora vamos à nossa receita. Esse cachi aqui que eu já deixei picado para fazer uma receita amanhã. Vamos ao cachi. Então, ó, aqui eu tenho alguns que eu já tirei a casca antes de levar para a panela de cuscuz. Aqui o miolinho, que são só sementes, que ele tem uma textura mais molinha, eu vou usar para uma outra receita. Eu vou picar apenas essa parte mais consistente aqui. E aí eu vou mostrar para vocês que também fica mais fácil de nós descascarmos este cachi depois de cozido. Que tamanho que eu corto o meu cachi? Eu gosto de picar ele numa consistência que dê para mim sentir a textura dele. Então, uns cubinhos não muito pequenos e nem muito grandes, que dê para o cachi pegar o sabor da nossa maionese. E aí aqui eu vou pegar um dos cachis que está com casca, vou tirar o miolinho aqui, dá para fazer um caldo, uma sopinha, fica bem gostoso. E aí eu venho aqui, ó, fica super fácil de tirar essa casca depois de cozido. Eu particularmente prefiro tirar a casca depois, porque como eu falei para vocês, às vezes fica um pouquinho mais consistente a casca, então a faca vai escapando e eu acho que assim fica mais fácil. Então vamos picar todo esse cachi e aí a gente vai para a próxima parte da maionese, que é super simples. Cachi picado, caraca, Rose, como você fala? Cadê a receita? Então vamos finalizar aqui, então. Já piquei o cachi, já cozinhamos o cachi, já falamos sobre cachi, já tomei chimarrão. Vocês já se inscreveram aqui no meu canal, que eu pedi lá no início, por favor. Ajude a divulgar. E agora vamos finalizar, na verdade, a nossa receita. Cachi, vou colocar um pouco de sal. Não vou colocar muito, porque eu já coloquei sal aqui na minha maionese. Vou colocar cebolinha. Ah, Rose, eu quero colocar cenoura, eu quero colocar ervilha. Coloca o que você quiser. Hoje, como o personagem principal é o cachi, vou colocar apenas cachi. Vou colocar aqui a minha maionese. Se vocês não fizeram ainda essa maionese, vai lá, confere, façam, porque olha isso, olha a textura disso. E é bacana porque vocês podem deixar pronta um dia antes, vocês também podem deixar em potinhos menores para ir usando durante a semana para fazer um sanduíche, o que vocês acharem melhor. E vou colocar aqui um pouco de vinagre. E aí a gente vai misturar aqui. E agora eu vou provar. Vamos ver se precisa de mais algum tempero. Já está uma delícia, mas eu vou colocar um pouquinho mais de sal, ficou pouco sal, e um pouquinho de vinagre. E aí, essa salada aqui, o legal é a gente deixar ela absorvendo os sabores por uns 15 minutos ou pelo menos meia hora. Vou separar uma outra travessa aqui, porque como eu fiquei mexendo aqui, então para fazer um prato bem bonito para vocês, para a gente tirar uma foto legal. E aí a gente fica aqui o vinagre e a saladinha, ixi, fiz lambuzeira, a gente fica salivando. Mas fica muito gostoso, a textura é bem diferente, então é bem legal. E dei um Google lá para vocês depois verem os benefícios, os nutrientes do cachi. Então é bem legal, às vezes, se você quiser cortar um pouco a batata, quiser provar um ingrediente novo. Olha só que bonita, gente. Para finalizar, vou colocar aqui uma folhinha de salsa para deixar o prato ainda mais bonita. E essa foi, então, a nossa receita de hoje aqui do comidadeverdade.art para trazer um ingrediente novo aí para sua mesa para o tradicional almoço de domingo. Cheio de nutrientes, mais saúde
E como eu sempre falo, como é o lema do comidadeverdade.art, cozinhar é um ato de amor por você mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Repliquem a receita aí na casa de vocês e depois vocês me contem se vocês usavam esse ingrediente ou não e o que acharam desta nossa receitinha de hoje.